Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Policast, o podcast oficial do show da Poli. E agora, né, gente, eu já estou na segunda semana, né, dessa nova fase do show da Poli. E eu só queria dizer pra vocês, gente, que eu tô muito agradecida por todo o apoio de vocês. Né, semana passada eu acabei lançando muitos vídeos, né? Começou desde domingo, que eu lancei um vídeo extra, né, sobre Avatar. Aí depois, segunda-feira, teve o primeiro podcast, né? Eu amei que muitos de vocês assistiram, comentaram, né, curtiram, engajaram. Eu fiquei muito feliz mesmo, né? Aí depois na quarta-feira teve o vídeo de Star Wars, que foi super legal, da série de Acolyte, né? Na sexta-feira teve um vídeo de vlog que eu lancei aqui. E no sábado teve uma live, gente, que foi maravilhosa, com participação especial do meu amigo Josfer, né? Que ele vai começar a fazer participações aqui em alguns conteúdos do canal. E eu fiquei super feliz, né? A live foi incrível e inclusive gerou, né, um novo tipo de conteúdo aqui no canal, né? Que vão ser os recortes de live. Eu achei essa ideia muito legal. Foi o próprio Josfer que me deu essa ideia, né, gente? Porque a gente falou sobre diversos temas durante a nossa live. E isso é uma coisa que a gente quer fazer, né, em todas as lives. Acho que a maioria delas vai ter participação do meu amigo Josfer, né, gente? Eu espero que vocês tenham adorado ele. Ele é maravilhoso, né? E assim como eu, ele adora coisa de filme, de série, de música, de livro, de tudo, sabe? Então, ele também é uma pessoa que tem muitas opiniões, que tem muitas observações. Então, eu acho que a gente conversando, né, e debatendo certos temas é um formato de vídeo muito legal. E aí ele me recomendou, né, lançar alguns recortes, né, de momentos específicos da live, já que a gente fala sobre diferentes assuntos. Então, nesse domingo, né, eu já estreiei esse novo tipo de conteúdo aqui no canal, né, que eu fiz um recorte do momento da live em que a gente fala sobre o fracasso do filme Furiosa, né, e a gente discute também o que é que isso, né, acaba nos dizendo sobre o futuro do cinema, né, o futuro de Hollywood. Mas hoje, então, né, eu tô aqui para fazer o segundo Policast, né, e eu fiquei muito pensativa sobre qual assunto eu queria comentar com vocês, né, e eu tava sentindo, gente, que eu precisava mais uma vez, assim como o Policast anterior, né, falar uma coisa um pouco mais pessoal, né, e voltada para a minha experiência de intercâmbio e a minha experiência aqui no Canadá. Porque o que acontece, né, gente, é que durante a semana passada, além de eu estar, né, super atarefada com todas as questões desse novo relançamento, né, do meu canal, e agora com todos esses novos formatos e novos vídeos, eu também estive ocupada com uma outra coisa muito especial, que foi a cerimônia de graduação, né, gente, do meu curso aqui no Canadá. E foi uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz, né? Finalmente eu tive a experiência de usar, gente, aquela roupinha, né, acho que é a bata que chama, né, e colocar aquele chapéuzinho e tal, de jogar para cima. Isso é uma experiência que eu não tinha tido, né, nem mesmo na escola, porque quando eu me formei na escola eu não me sentia muito confortável lá, eu não gostava muito assim da minha turma, né, eu não gostava muito assim dos meus professores, da coordenação, eu não quis fazer parte do meu baile de formatura, de nada, né, porque ainda por cima tinha que pagar por fora. E eu lembro, né, que no início a minha família sempre quis que eu tivesse essas coisas de formatura, de tudo, que a minha família ama festa e ama foto e ama, tipo, tudo que é celebração minha família ama, então eles estavam muito animados para eu fazer, né, o baile de formatura. Eu inclusive tinha chegado, né, a começar a pagar as parcelas para fazer parte do baile de formatura, e depois eu falei, não quero mais, né, não quero fazer parte disso, não gosto dessa escola, não me sinto bem aqui, não gosto das pessoas, né, eu falei, não tenho motivo para celebrar, eu odiei o meu ensino médio foi horrível. E assim, né, gente, para não detonar tudo, falar mal de tudo, eu tinha sim algumas amigas lá, eu tinha minhas amigas, né, na minha sala, mas assim, tipo, não era realmente, tipo, uma experiência de escola legal, não era um lugar que eu adorava, né, então eu não tive essa experiência. E depois, né, a minha faculdade no Brasil, ela é EAD. E, inclusive agora eu tô terminando, né, eu cheguei a comentar com vocês no podcast passado, né, que eu tinha acabado de entregar o meu TCC, que tinha sido aceito e tudo mais, então eu tô no processo, né, de realmente terminar, finalizar tudo. Mas por ser uma coisa que é EAD, e eu também estou morando no Canadá, eu não vou fazer parte de nenhuma celebração, assim, nenhuma festa de graduação, né, só receber o diploma e é isso, né, cada um volta para sua casa. Então eu nunca tive uma experiência de realmente ter uma celebração, de uma conclusão de algo que eu estudei e que eu sentisse orgulho, assim, de ter feito aquilo, e que eu me sentisse animada de celebrar, né, com as pessoas e com toda a trajetória que eu tive lá, até que finalmente isso aconteceu semana passada, né, com a Greystone College. Infelizmente, né, gente, assim, como eu já falei pra vocês também no Policast anterior, né, muita gente com a qual eu estudei não está mais aqui no Canadá. Muita gente não fez, né, o processo inteiro de fazer o estágio e estudar. Muitas pessoas voltaram para casa, né, outras pessoas até fizeram estágio e tal, mas as datas que elas terminavam, que elas concluíam e tudo, não era a mesma que a minha. Então, quando eu fui fazer essa celebração, né, só tinha mais, assim, acho que umas 4 pessoas com quem eu tinha estudado,
né? Tinha 2 meninas e 2 meninos com os quais eu estudei. E eu adorei rever eles lá, porque inclusive eu já tava pensando, meu Deus, eu não vou reconhecer ninguém aqui. Mas quando eu cheguei, eles estavam lá, então eu achei maravilhoso, a gente tirou foto, né? Foi incrível, mas realmente assim, eu não fiz a graduação lá, a celebração, né? O evento, com todo mundo da minha turma, porque toda a minha turma meio que, cada um foi para um canto diferente. Mas mesmo assim, para mim significou muito, sabe? Estar lá, estar com aquela roupinha, né? Estar com um chapéuzinho e tudo mais, e ter essa celebração e receber o meu diploma, né? E olhar para ele assim, ter ele físico, né? É uma coisa incrível. Foi uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz, gente. Eu me senti muito, muito realizada. E então, né, por causa disso, eu pensei, não, agora eu acho que eu já sei exatamente qual vai ser o tema, né, do meu segundo podcast. Eu quero conversar um pouco sobre como foi que eu consegui estudar nesse college. Eu queria falar para vocês um pouco sobre como funciona o college, né, como foi que eu vim aqui para o Canadá, qual foi a minha agência de intercâmbio, né, e tudo mais, que me fez estudar lá. Porque eu acho que essas são algumas informações que algumas pessoas talvez queiram saber. Eu lembro que quando eu fui começar a pesquisar coisas para vir no Canadá, eu via muito vídeo de pessoas, né, às vezes blogs, às vezes pessoas que faziam conteúdo, né, em redes sociais, elas falavam sobre isso, e isso é uma coisa, né, sobre a qual eu já falei brevemente aqui no canal, mas eu nunca fiz um vídeo realmente explicando, né, como foi todo o processo. Então agora eu vou falar um pouco para vocês, porque talvez alguém, né, até tenha interesse em algum momento, né, em estudar fora do país. Então eu vou explicar tudo como foi que eu fiz para vocês verem, né, se vocês gostariam de fazer isso também. Mas então, né, vamos voltar para o início de tudo, como foi que eu comecei todo esse meu processo, né, gente? A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma agência de intercâmbio. E aqui eu já queria dizer uma coisa para vocês. Você não precisa de uma agência de intercâmbio para sair do país, para estudar fora. Você pode fazer o processo, né? A pessoa pode fazer sozinha. Isso é sim uma possibilidade. Inclusive, o próprio lugar que eu estudei, né, você pode resolver tudo sozinho. E aí teve algumas pessoas que eu conheci que vieram de outros países também, que eles disseram, não, fiz tudo sem agência, a pessoa fez sozinha, e enfim. Mas para mim especificamente, eu acho assim que sem agência era uma coisa que eu sabia que eu não ia conseguir fazer, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. E para vocês terem uma noção, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Eu nunca tinha viajado para fora do país. Inclusive, até viajar de avião de um estado para outro era uma coisa super recente para mim. E a primeira vez que eu tinha pego um avião na minha vida foi em 2018, se eu não me engano, que foi quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, não para morar, para visitar, mas o meu pai ele já tinha algumas demandas do trabalho dele que ele precisava viajar para São Paulo, né? E uma das vezes ele acabou levando eu, minha mãe e minha irmã, né? E aí para mim, para minha irmã, tinha sido a nossa primeira vez pegando avião. Então a gente não tinha nem costume de pegar avião, a gente só viajava ali, né, pelo Nordeste mesmo, né? E a gente saía muito assim de carro, né? Meu pai adorava viajar de carro, mas avião realmente pra gente era uma coisa muito recente, né? No caso assim, pra gente, eu e minha irmã, né, meus pais eles já tinham viajado antes, mas pra mim e pra minha irmã era uma coisa super recente, né, viajar de avião dentro do Brasil. Então viajar pra fora do Brasil era uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? E eu sabia que eu ia ficar muito nervosa, muito ansiosa para resolver todas as burocracias, fazer toda aquela coisa, se eu não tivesse uma agência, né, que fossem pessoas que pudessem explicar bem as coisas para mim, né, me introduzir bem cada coisa que eu precisaria fazer, explicar o passo a passo. Enfim, eu gosto de gente que me explica as coisas, né, e eu acho assim que para mim é uma coisa que facilitou muito, porque você fazer um processo e você sair do seu país e ir para outro país para fazer qualquer coisa, gente, é uma coisa que é complexa. Então se você tiver alguém, né, algum serviço ali que vai facilitar as coisas para você, eu particularmente prefiro, né? Então assim, você não precisa de uma agência de intercâmbio, mas eu recomendo, né, que pelo menos na sua primeira experiência você procure uma para te ajudar. E as agências, né, gente, que existem são muitas. Realmente tem muitas mesmo. E eu fiquei em dúvida, assim, com todas as que eu olhava e qual delas eu ia escolher para realmente, né, ir atrás de ver uma proposta de como estudar fora do Brasil. Mas eu acabei escolhendo uma, né, gente, que eu vou até dizer o nome para vocês mesmo da agência, para ficar aqui meio que de recomendação, que foi a Igali Intercâmbio. Né? A Igali, gente, ela existe em vários locais do Brasil, e inclusive ela tem uma sede também em Recife, que era o lugar de onde eu morava antes. E aí uma prima minha, né, ela já tinha ido pesquisar coisas sobre intercâmbio, e ela me falou que em Recife, ela tinha ido já na Igali, já tinha falado com pessoas da Igali, ela falou que eles eram super tranquilos, eles explicavam muito bem as coisas, então ela tinha gostado. Ela foi lá só para ver as opções que ela tinha, mas ela falou que o atendimento foi muito bom. E para mim o foco era exatamente essa coisa do atendimento, né, de pessoas que iam saber me explicar como tudo funciona e que iam saber me auxiliar, né, durante todo o processo, para que eu me sentisse segura com aquilo que eu estava fazendo. Então eu comecei, né, gente, aí no site da Igali
intercâmbio, né, que é literalmente assim, igali.com.br. É bem fácil você achar. E lá você vê, né, que eles têm serviços, né, gente, de intercâmbio para vários países. Então tem África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, tem o próprio Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, né, Nova Zelândia. Eles têm várias coisas, realmente, né, várias opções, e também para estudo de idiomas, né? Então você pode ir lá para estudar alemão, estudar inglês, estudar francês, estudar espanhol, estudar italiano. Você tem várias opções, né? E você também pode fazer estudo, né, que eles chamam assim de estudo e trabalho, que é para cursos feitos, o que eu fiz, né, que são cursos assim profissionalizantes, uma faculdade, né, um curso técnico e coisas nesse estilo, né, que é realmente para você estudar já um assunto. Então isso meio que já quer dizer que você deve ter já um conhecimento da língua. Então assim, eu no caso, como eu já sabia inglês, né, eu não iria só para estudar o inglês. Eu falei, não, quero realmente estudar algum assunto, né, uma coisa profissionalizante, uma coisa que eu possa ter um certificado, posso ter um diploma, posso ter, enfim. Então eu fui ver as opções que eles tinham, né, e as opções que eles tinham, especialmente no Canadá, né, eu acabei vendo a opção que era da Greystone College, e aí eu gostei, e aí eu comecei no site da Greystone College e ver as opções que eles tinham, né, e eles têm vários cursos, né, gente, eles têm uns cursos assim que são voltados para hospitalidade, né, e que é para você lidar assim com o cliente e tudo mais. Eles têm alguns voltados para tecnologia, né, eles têm uns programas assim de business também, e o que eu mais me interessei foi o programa, né, de marketing digital, porque eu achei que tinha uma coisa muito mais a ver comigo, né, e aí dentro do programa de marketing digital você também tem várias opções, né, e eu acabei vendo uma que era em Toronto. Na verdade assim, no início eu vi uma que era no Canadá, que tem tanto em Toronto quanto em Vancouver. Depois eu vou explicar para vocês como foi que eu acabei escolhendo Toronto, mas lá a gente via que tinha uma versão do diploma, né, de marketing digital que era voltado para as redes sociais, né, mídias sociais, e tinha um que era voltado, né, para você poder assim administrar websites, né, e coisas relacionadas a design. Eu particularmente, né, como eu já tinha um canal no YouTube, eu falei, não, acho que para mim faz mais sentido esse, né, de social media, de redes sociais e tudo mais. Então eu gostei, né, dessa opção que a Greystone oferecia. Depois que eu vi tudo ali que eles ofereciam, que eu achava interessante, aí foi que eu mandei uma mensagem pro pessoal da Igali e falei que eu queria marcar uma reunião, né, e falei com os meus pais também. A gente acabou vendo assim um momento que tava todo mundo livre, e aí eu fui com a minha família, né, a gente foi lá na agência para conversar com o pessoal. Quando a gente chegou, né, gente, na sede lá da Igali, eu achei super legal que o atendimento foi super tranquilo, né? O pessoal ali, inclusive, eles explicavam super bem como funcionava cada coisa. Então eu adorei que eles explicaram as opções que tinha, né? A única coisa que eu gostaria de reclamar aqui, agora é uma reclamação que eu vou fazer, é que quando eles falaram sobre as minhas opções na Greystone College, eles acabaram não comentando sobre o co-op. O co-op é uma opção que você tem, né, que você tem assim, basicamente você tem o plano, né, o programa acadêmico, que é para você ir estudar, e você tem as aulas, e depois quando termina suas aulas você ganha o seu diploma e volta para sua casa, né, volta para o seu país. Mas eles também têm, né, a opção que é o academic, né, mais o co-op, que aí você tem no caso as aulas, que dura, né, um ano, mas depois que você termina esse um ano de estudo, você já não recebe o seu diploma, né? Você vai ter que esperar, por quê? Porque você está fazendo um curso que ele tem uma parte a mais, que é de estágio. Então você vai ter mais um ano que você vai poder estar nesse outro país, né, e estagiando, e isso é o co-op. E aí só depois que você termina, né, o seu período acadêmico e o período de co-op é que você recebe o seu diploma, que no caso foi o que aconteceu comigo agora, né, gente? Eu terminei o meu estágio, então, né, eu finalmente consegui o meu diploma, né, do curso de marketing digital. Sendo que o que acontece é que a Igali na época não tinha me explicado sobre isso. Então eu fiz o curso, né, que ele era apenas o acadêmico. E aí quando eu cheguei no Canadá, eu tava assim, meu Deus, eu quero continuar no Canadá porque aqui tá muito bom. E aí vários amigos meus, eles falaram, nossa, você não vai ter o estágio? Porque a maioria deles estavam vindo para o Canadá já com o pacote completo, né, que era o acadêmico mais o co-op. Aí eu falei, não, porque a minha agência não explicou que isso existia, né? Inclusive, a diferença de preço, gente, é pouquíssima. Então, assim, vale muito mais a pena você fazer, né, com o co-op para você ter mais um ano e você poder estagiar no país, do que você fazer só o acadêmico, né? Realmente não faz muito sentido. Então, isso é uma reclamação minha, né, que a Igali realmente não me explicou muito bem. Mas aí, né, já eu estando aqui no Canadá, eu já consegui resolver isso com o meu college, né? Então já falei com eles, eu falei, não, queria estender, queria mudar, né, o meu de só acadêmico para ser o pacote completo. Aí eu já conversei com eles e a gente fez todo o processo aqui, né, dentro do Canadá. A única coisa que atrapalhou isso é que, por exemplo, eu tive que fazer uma extensão do meu visto. E se a Igali já tivesse me explicado desde o início, eu já tivesse feito tudo completo desde o início, eu já teria o meu visto, né, do tempo inteiro que eu estaria aqui no Canadá. Ou seja, já teria o visto, né, para ficar 2 anos no país. Mas na verdade eu só tinha direito a ter um ano.
E aí eu tive que estender com o college e depois estender, né, com o consulado lá canadense, não sei o que, estender para mais um ano. E, enfim, então meio que deu muito mais trabalho do que precisaria se eles já tivessem me explicado. Mas com exceção, gente, dessa única coisa que eu achei que eles não me explicaram, de resto, né, eu não tenho realmente assim nada de ruim para falar da Igali, porque eu realmente gostei muito, muito mesmo. Voltando então a falar, né, sobre a reunião que eu tive lá quando eu fui com a minha família pela primeira vez, uma coisa que é legal é que assim, gente, no Canadá meio que não existe parcelamento. Aqui nada se parcela. Se você vai numa loja, você não pode, eu quero pagar isso aqui no cartão de crédito parcelado em tantas vezes. Isso não existe. No Canadá, nada é parcelado. É tudo você tem que pagar à vista. E isso inclui também, né, locais que você vai estudar. Então, se você vai estudar num curso, normalmente eles pedem para você pagar no mínimo um semestre inteiro à vista, né? E outros, inclusive, pedem para você pagar um ano inteiro à vista. Então, realmente, isso é uma coisa muito complicada. Mas, como eu fui falar com uma agência, né, que era brasileira, que é a Igali, então eles conseguem fazer acordos com o lugar que você vai estudar e dessa forma você consegue ali parcelar o seu pagamento para você não ter que pagar tudo à vista. E isso é uma coisa, gente, que ajuda muito, muito, muito no planejamento para sair do país. E aí, com isso, né, eu acabo até precisando falar aqui com vocês que quando eu fui na Igali, gente, eu fui em 2021, né? Eu acho que foi no segundo semestre de 2021, e eu comecei a conversar com eles e planejar, né, com a Igali, planejar com a minha família e tudo mais, e investir e fazer o pagamento, né, parcelado desde 2021 para só ir para o Canadá em setembro de 2022. Então, assim, o processo é longo. É claro que, assim, às vezes, se você tiver uma situação que é mais fácil, se você já tiver todo o dinheiro, não sei o que, é possível que talvez você consiga fazer uma coisa assim em menos tempo. Mas normalmente demora muito realmente para você conseguir planejar tudo. Então, para mim, eu comecei, né, todo o planejamento e o pagamento em parcelas, né, em 2021, no segundo semestre, para só no segundo semestre do ano seguinte eu finalmente ir para o Canadá. Nessa reunião também o pessoal da Igali conversou comigo, né, sobre mais informações sobre as cidades, né, que eles tinham ali a opção. Então eu estava pensando especialmente no Canadá. Eles tinham algumas coisas, como eu falei, nos Estados Unidos também, mas eu tinha achado nos Estados Unidos bem mais caro, né? Eu falei, não, o Canadá, o pessoal também fala que o Canadá é super tranquilo. Eu sempre tive curiosidade também de viajar para o Canadá, desde que eu era, assim, adolescente. Eu lembro de uma aula de geografia e uma professora minha falou, né, sobre imigração para o Canadá, que eles às vezes chamavam várias pessoas de outros países e que era um lugar muito diversificado por causa disso, que tinha gente de vários outros cantos do mundo. E eu acho que eu tinha uns 13 anos na época que a minha professora falou sobre isso, e eu fiquei com isso na minha cabeça, né? E eu acho que por isso eu tinha um Canadá assim na minha cabeça quando eu comecei a olhar coisa para intercâmbio. Eu falei, não, acho que eu quero o Canadá mesmo. E aí tinha a opção de Vancouver e Toronto. E aí eu acabei escolhendo, gente, Toronto, porque assim, primeiro que o rapaz, ele falou assim, né, que em Vancouver existe a possibilidade de ter terremoto. Não é que você vai estar lá e vai estar, meu Deus, a terra tudo tremendo o tempo todo. Mas lá existe essa questão de que o terremoto é uma coisa real. E o meu pai, gente, ele morre de medo dessas coisas, ele é muito ansioso assim também. Então ele falou, não, esse canto você não vai não, pelo amor de Deus. E aí em Toronto normalmente não tem esse perigo, né? Não tem terremoto aqui em Toronto. Além do mais também, Toronto é uma cidade que é muito mais metropolitana, né? Muito mais assim, grandiosa, né? Ela é como se fosse assim a Nova York do Canadá, né? Nesse sentido, e é como se fosse assim a São Paulo do Brasil. Então ela é a grande cidade assim movimentada, com muita gente, com muita coisa. Então também foi uma coisa que eu pensei, não, acho que é essa cidade que faz mais sentido eu ir, né, para as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu quero conquistar. Então Toronto, né, por causa disso foi o lugar que eu acabei escolhendo para vir. Depois, né, que você acaba resolvendo essas coisas, aí você vai fazer a entrada, né, no processo para estudar no college. E aí normalmente, gente, cada college que você vai, ele vai ter um processo diferente assim para você entrar. No meu caso, para entrar na Greystone, eu tive que fazer uma prova de proficiência em inglês, mas não foi uma prova assim que normalmente o pessoal faz, aquela, né, TOEFL, aí tem o do Duolingo, não sei o que. Eu não fiz nenhuma dessas para entrar na Greystone, porque a Greystone eles têm ligação com a ILSC, né, ILSC, que é uma escola de línguas. Então a Greystone, eles também têm uma escola de línguas que é conectada. E por causa disso, eles falam que assim, a Greystone, né, é um lugar perfeito, gente, para você ir para fora do país pela primeira vez, assim, se você quer vir pro Canadá. Eles também têm coisa na Austrália também, além do Canadá. Então é muito bom, porque como eles têm, né, esse curso de línguas, eles dizem assim que raramente eles negam uma pessoa, né? Eles só vão negar uma pessoa se realmente tiver, tipo, muita gente se matriculando ao mesmo tempo, eles não vão conseguir, né, chamar todo mundo. Mas de modo geral,
geral, eles não costumam dizer assim que a pessoa não pode estudar, né, no college se ela não tiver um nível alto de inglês. O que acontece é que eles fazem essa prova para nivelar o seu conhecimento, e aí dependendo de como for o seu inglês, se você precisar, eles vão dar para você, né, um tempo ali específico que você tem que ter de aulas. Então, além de você ter pago o curso normal, você vai ter que pagar extra, né, um tempo assim de aulas de inglês, e você vai ficar fazendo provas e não sei o que, até você ter um nível de inglês que eles acham, né, que é válido ali para você fazer o curso que você queria. Então, se você tirar uma nota na prova que não for tão alta, isso não é necessariamente um problema, porque eles não vão dizer assim que você não pode fazer o curso. É só que você vai ter que fazer esse meio que um reforço de inglês antes de você começar as suas aulas. Mas aí eu fiz essa prova, né, gente? A prova ela é bem interessante, assim, porque é uma prova que ela é feita com a câmera ligada. E aí a gente tem várias questões que você vai respondendo ali rápido, né? Que você vai fazendo por escrito. E outras você tem que falar em voz alta. Então tem algumas coisas assim que ele pergunta e fala, responda em voz alta essa pergunta aqui. E aí é uma prova de inglês. É como várias outras provas de inglês também são feitas, né? No final você tem que fazer uma redaçãozinha, né? Então eu fiz lá, escrevi uma redação também. E aí, como eu falei antes, né? Ele é com a câmera ligada, não só para ver, né, você respondendo as questões que são para falar em voz alta, mas também porque eles ficam checando, né, se você não tá com nenhuma cola, né, nenhuma fila ali, que você não tá olhando nenhum papelzinho, que você não tá com dicionário, que você não tem ajuda de ninguém, porque eles querem saber o seu conhecimento de inglês, né, ou então de outra língua que você estiver indo fazer. Então você realmente tem que estar assim, sem nada ao seu redor, né, sem nenhum papelzinho, sem nenhum caderninho, sem nada, para eles mostrarem que realmente ali é o conhecimento da língua que você tem. Quando eu fiz essa prova, né, gente, eu acabei passando na prova, eu tive a nota suficiente ali para o meu curso, né? Na verdade, assim, eles nem dizem a nota que você tem de modo geral, eles só falam se você teve o suficiente para passar nesse curso ou não, né? E aí o que eu tive falou, não, você passou nesse curso, mas eles não disseram necessariamente qual era o meu nível. Mas para o curso que eu fiz, né, ele precisava de um nível que ele era quase avançado, não chegava a ser avançado ainda, mas era aquele que está acima da média, que você tinha que conhecer bastante coisa, né? Porque é um curso que a gente debate bastante, a gente fala bastante, né? A gente tem muitos trabalhos, muita coisa. Então, enfim, você tem que ter um nível bom, mas como eu falei, se o seu nível não tiver no necessário ali, não tiver tão alto, você não vai ser, né, impedido de estudar nesse college. Eles só vão colocar antes, né, um reforço de inglês para você fazer. Depois disso, né, que eu fui aceita e tudo, já estava, né, matriculado, já estava tudo oficializado. A parte que mais demorou foi realmente assim vários meses pagando parcela e também, né, a questão do visto. Que pra mim, gente, é a parte mais chata. Eu acho insuportável lidar com visto. Mas, assim, foi ótimo ter a Igali me ajudando, né? Porque eles têm um site, gente, que é tudo super criterioso, assim. Que você vai ter toda uma tabela. Aí eles vão dizer todos os documentos que você precisa entregar. E aí vai estar lá, né, a parte, assim, a listinha com cada um deles. E o lugar de você dar o upload, né? De você ir lá e colocar o documento. E aí também tem um chatzinho que você consegue perguntar pra eles. Olha, o que é esse documento aqui? Como é que eu consigo esse documento? Não sei o que. E aí tem várias coisas pra você fazer. Aí você tem que fazer uma biometria. Aí você tem que marcar os cantos que você vai. Você tem que também fazer vários exames médicos. Eu fiz vários exames médicos. Exame, né, que vê o coração. Exame que tira o sangue. Exame de vista, se eu não me engano, teve também. Então teve, assim, vários exames pra fazer. E tudo isso também, né, gente, é bem caro. É bem chatinho. E às vezes era nos cantos, assim, muito específico que você tinha aí. Você não pode só assim, a gente precisa desse tipo de exame. E aí você vai no médico que você costuma ir e você faz esse exame. Não, você tem que fazer esses exames, né, no médico específico que eles iam mandar. E normalmente esses médicos eram bem mais caros do que o normal, gente. Era realmente horrível. Mas assim, foi todo um longo processo, né? O processo é realmente bem longo. A questão do visto demorou muito, especialmente para você tirar pela primeira vez, né? Depois, eu acho que fica mais tranquilo. Pelo menos assim, quando eu fui renovar, né? Que foi só estender a minha permissão de estudo aqui no Canadá. Foi uma coisa que foi super mais tranquila de fazer, né? Não foi tão demorada, depois que você já tá fora do país. Mas quando você vai sair pela primeira vez, pense, gente, que é muita coisa, é muito irritante, assim. E eu sou muito ansiosa, então eu ficava nervosa com tudo. Eu já ficava pensando, meu Deus, não vou conseguir, não vai dar tempo, porque as coisas demoravam pra chegar. E eu lembro, inclusive, que meu pai às vezes até dizia, nossa, será que realmente tu vai conseguir ir pro Canadá esse ano? Talvez tu só vá em 2023, porque em 2022 as coisas do visto demoravam muito. E aí faltava, tipo, sei lá, 2 meses, 1 mês e meio para eu ter que ir pro Canadá, e eu não tinha recebido meu visto lá com tudo assinado, com tudo pronto ainda. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu já tava nervosa, já tava ficando triste. Eu não sei nem se vocês conseguiam reparar, gente, pelos vídeos do canal, mas às vezes eu ia gravar o vídeo, eu tava triste, assim, que eu falei, não acredito que eu ainda vou estar no Brasil, eu só queria, né, fazer uma coisa diferente, sair, não sei o que, eu já tava nervosa, mas tudo deu certo, gente. Eu lembro que eu tava assim numa fase, acho que foi ali no mês de, eu não lembro, gente, acho que foi no finalzinho de julho, quase em agosto já, que tinha lançado, inclusive, na gente, o Renaissance, o CD da Beyoncé.
E aí eu lembro que naquela época eu ficava o tempo todo ouvindo o CD da Beyoncé, né? Ouvindo o álbum dela e saindo pra fazer as coisas. Aí eu lembro que eu ia fazer exame, ia fazer coisa, tudo com o Renaissance tocando no meu fone de ouvido. Então foi por isso que o Renaissance pra mim ele foi muito especial, que ele me mantinha assim motivado, me mantinha feliz, assim, otimista, falando, não, tudo vai dar certo, vou conseguir fazer o visto, vou conseguir tudo, vou conseguir ir pro Canadá, né? E inclusive foi uma coisa que foi muito especial depois, né, quando eu estive aqui no Canadá, eu consegui ir pro show de Beyoncé, né, o show da Renaissance Tour, e aí foi incrível, porque literalmente, né, as músicas do álbum foram minha trilha sonora, né, do processo de conseguir vir pra cá. Então foi, assim, muito incrível. Mas enfim, esse processo, gente, por mais que ele seja ruim, eu devo dizer que não é uma coisa assim tão horrível assim. É porque eu sou ansiosa e eu não gosto de coisa assim que é muito criteriosa, muito documento, muito papel, muitas etapas. Eu fico nervosa. Mas a Igali foi assim incrível em ajudar com todas essas questões, né, de explicar tudinho que você precisa, não sei o que. Então foi ótimo. Aí depois de tudo isso se resolveu finalmente, né, eu vim pro Canadá. Se eu não me engano, eu cheguei no Canadá no dia 9 de setembro e minhas aulas começavam no dia 12 de setembro. Né? Então eu tive alguns diazinhos, né? E aí como foi quando eu cheguei aqui no Canadá, né, gente? Quando eu vim pra cá, né, você tem que saber o lugar que você vai ficar, né? Então normalmente você vai assim alugar um canto, você vai, né, pra uma pensão, pra uma coisa. Mas a Igali, eles já oferecem casas de estudantes. Então, isso é outra coisa que outras agências também, elas fazem também, né, gente? Então, eu acabei ficando na Casa Igali. Eles têm várias casas de estudantes, né, por Toronto, por Vancouver, por tudo que é canto. E aí eu fiquei em uma dessas casas, e era uma casa enorme, gente. Mas assim, também tem uma questão que cada casa, cada canto que você vai, é diferente do seu pagamento. Então, quanto mais pessoas tiver na sua casa, né, e você tiver menos privacidade, mais barato fica, né, essa residência. E quanto mais assim... sozinho a pessoa estiver, sabe, mais confortável a pessoa tiver, vai ficar tudo mais caro. Então, por exemplo, se eu não me engano, o mais caro que tinha era você morar em apartamentos, que eles eram bem no centro da cidade, então era assim muito perto para você ir para os locais assim onde a gente estuda, onde trabalha, onde tudo, era super fácil de chegar. Alguns inclusive dava para a pessoa ir andando. E normalmente eram apartamentos que você dividia assim, você e mais 2 pessoas, você e mais 3 pessoas. Então esse era, eu acho que era o mais caro. E aí tinha a opção do meio, que foi a que eu fiquei, que não era mais caro, mas também não era mais barato. Que você ficava em casas, né? Essas casas, elas não são perto do centro, você tinha que pegar, né, ônibus e metrô para você chegar no centro, que era o lugar que você tinha sua aula. Normalmente ali era uma demora de, sei lá, digamos uns 40 minutos. Era mais ou menos isso que eu demorava para chegar, né, no lugar onde eu estudava. E aí, nessa casa, gente, que eu fiquei, era uma casa grande, né, não era um apartamento, era uma casa mesmo, eu morava em subúrbio, né, que inclusive é o lugar que eu moro até hoje, né, assim, não literalmente o mesmo lugar, mas eu falo, esse tipo de região de subúrbio é o que eu gosto mais de morar no dia a dia, né, porque eu amo, gente, ver as casinhas aqui, né, as plantinhas, os jardins, os parques, as coisas. Eu me sinto parecendo naquele filme de terror. Né, eu falando de filme de terror parece até uma coisa ruim. Mas sabe aquelas residências, gente, bem pacata, bem tranquila, sabe, dos filmes tipo de Halloween, sendo que sem o Michael Myers. Mas assim, a vibe da cidade é tipo essa, assim, do lugar onde eu moro, né, do bairro. Então eu gosto muito desse estilo. E o lugar que eu morava era exatamente assim, né, com várias casinhas. E a casa em que eu estava, ela tinha 2 andares, ela era bem grandona, né, mas lá estavam morando, né, 12 pessoas, eram 12 estudantes. E aí era eu e mais 11 pessoas. E nesse lugar, o seu quarto, você não ficava só, né? Você tinha um quarto que você dividia com uma pessoa. Mas ainda bem, gente. Graças a Deus, todas as meninas que dividiram o quarto comigo, elas foram maravilhosas, né? Inclusive foi engraçado que teve uma vez que eu dividi com uma menina, que ela não era do Brasil. Porque a Igali, eles não tem só no Brasil não, sabe? Eles têm assim na América Latina. E aí tem pessoas que falam espanhol. E aí, a menina que estava no meu quarto, ela só falava espanhol. E ela tinha vindo pro Canadá para aprender inglês. Então ela não sabia falar inglês. E aí, eu não sei falar espanhol direito, né? E inglês eu sabia falar, mas ela não entendia. Então era muito engraçado a gente tentando se comunicar, né? Eu e essa minha colega de quarto. Mas no geral, assim, foram maravilhosas todas as meninas com quem eu dividi quarto. Nenhuma delas foi chata, nenhuma delas foi antipática, nem nada, sabe? Elas foram ótimas. Mas no geral, eu devo dizer, gente, que eu sou uma pessoa meio tímida. E assim, eu era uma pessoa mais tímida no início do meu intercâmbio, né? Então eu fiquei, meu Deus, assim, tanta gente nessa casa. E aí você tem que cozinhar, a cozinha você divide com todo mundo, né? O banheiro você divide com todo mundo, a sala de estar você divide com todo mundo. Então tudo você tem que se equilibrar com várias pessoas. E foi uma coisa que foi interessante, porque eu saí muito da minha zona de conforto, gente. Porque imagina, eu já sou uma pessoa tímida, né? E aí de repente, e assim, a gente tinha acabado de viver a pandemia, que era todo mundo trancado em casa, morando sozinho, né? Assim, com as suas famílias, enfim. Mas aí de repente eu tô num canto, que eu tô dividindo uma casa, né, com 11 pessoas desconhecidas, né, de diferentes idades, de diferentes países, né. A maioria era brasileiro, mas tinha alguns assim da Colômbia, do México, enfim. E aí
pessoas com interesses diferentes, com formas de viver diferentes. Aí você tem que dividir cozinha, dividir banheiro, dividir coisa. E a gente também tinha várias regrinhas assim, que você tinha que manter a casa limpa. Então toda vez tinha, tal pessoa agora, essa semana tem a responsabilidade de tirar o lixo. Aí essa semana a pessoa tem a responsabilidade de limpar o banheiro tal, porque a gente tinha uns 3 banheiros na casa. Aí tal pessoa limpa o banheiro tal pessoa limpa tal área, tal pessoa limpa a cozinha. E aí cada um tinha sua responsabilidade semanal, né? Então foi uma coisa assim, que foi uma dinâmica muito interessante. Eu saí muito da minha zona de conforto, mas eu acho que sair da zona de conforto é uma coisa boa, né? No início eu fiquei, gente, muito tímida assim na casa, mas eu falei, não, estou vindo aqui, vou aproveitar essa oportunidade. E tentei ao máximo, né, colocar a cara a tapa, fazer as coisas, né? Então tudo acabou dando certo, né? Foi uma experiência que eu gostei. E só depois, né, é que eu finalmente fui morar com o meu amigo Murilo, né, que é aquela casa, inclusive, que vocês já me viram várias vezes, né, aqui no canal, né, que inclusive era a casa que eu tinha um piano no meu quarto, gente, aquela casa era maravilhosa. Mas enfim, só depois, né, foi que eu consegui dividir uma casa com esse meu amigo Murilo. E meu amigo Murilo, ele também veio pro Canadá, né, com uma agência. Não foi a mesma agência que eu vim, mas ele veio com uma agência, e no início do tempo dele aqui, né, ele também estava morando, né, com outros estudantes. Mas aí no caso ele tinha pago, né, gente, o lugar de riquinho, que é um apartamento que é bem no centro, e ele dividia com poucas pessoas a casa, né? Eu que tava ali no grupo mediano, que tava na casa grande dividindo, né? Era 12 pessoas morando lá. Mas então, né, as últimas informações que eu tenho para dizer para vocês em relação à agência em si, né, que eu acabei esquecendo de dizer antes, foi que eles também dão para você um motorista, né? Eles oferecem esse serviço. Então, quando eu cheguei, né, no aeroporto, cheguei em Toronto pela primeira vez, eu não conhecia ninguém aqui, né? Então, ao invés de eu ter que me virar para pegar um táxi, para pegar alguma coisa para chegar nessa casa Igali, ele já tem um motorista que está incluso, né, no seu pacote quando você paga lá desde o início. Então eu já tive, né, um rapaz que foi lá me buscar, me levou direto na casa, né? Ele vem com um carro grande, então tem espaço para botar suas malas, para botar tudo. Então é ótimo, né? Então ele me levou ali na casa dele. E depois, gente, toda vez que você precisa de alguma coisa, né, se a pessoa precisa de ajuda, tem uma dúvida, tem não sei o que, você pode ir falar com eles diretamente, né? Você tem o WhatsApp deles, né? Os números que você pode ligar, pode mandar uma mensagem, eles vão ajudar você no que você precisar. E também eles têm uma sede aqui no Canadá. Então qualquer coisa que você precisar com a Igali, né, você é só ir lá falar com eles, eles vão lhe ajudar. Mas de resto, depois que cheguei aqui, eu acabei não precisando tanto assim da ajuda deles. Outra coisa também que eu queria dizer é que eles oferecem um cartão para os estudantes, que é um cartão de débito, né? E você consegue mandar para eles o seu dinheiro em real e eles já colocam no seu cartão o dinheiro, né, em dólar canadense ou da outra moeda que você estiver precisando usar. Então, nos primeiros meses, né, eu usei bastante esse cartão, porque era muito mais prático, né, de usar. Você já mandava o dinheiro direto para eles, eles mandavam para você. Mas aí as taxas, elas não eram tão boas, né? As taxas eram um pouco altas. Mas depois, né, eu comecei a usar porque assim, eu não consegui, gente, abrir uma conta no Wise, porque eu tive um problema no Wise que tava dizendo como se eu já tivesse uma conta, sendo que eu nunca tinha tido, que eu nunca tinha nem saído do Brasil. Mas ele dizia que com os meus dados já existia um cartão. Eu falei, não existe, nunca fiz. Tentei resolver com eles, não consegui resolver. Então eu não podia usar o Wise, né? Por isso eu usei o cartão da própria Igali. Mas hoje em dia eu já tenho uma conta no banco aqui no Canadá, né? Então eu não preciso usar o da Igali, mas não uso mais. Mas eles oferecem isso, né? E de modo geral, assim, gente, a Igali tem um serviço que é muito bom. Depois de mim, a minha irmã também já se utilizou do serviço da Igali para fazer o intercâmbio, né? Ela não fez um intercâmbio longo feito o meu, não. Mas no próprio ano de 2022, né, quando eu tinha vindo aqui para o Canadá, quando foi, se eu não me engano, em dezembro, acho que foi dezembro, janeiro, alguma coisa assim que ela ficou, ela foi estudar inglês, né? Ela não fez um curso feito meu, que é um curso assim profissionalizante, ela fez um curso de inglês em Londres. Então ela foi para Londres, ela foi com a minha prima também, enfim, ela aproveitou bastante lá. Ela fez, acho que foi tipo 1 mês e pouco assim de aula de inglês. E depois ela aproveitou, né, o resto assim das férias dela de final de ano e início de ano, viajando pela Europa, né? Então ela conheceu vários lugares ali da Europa. E tudo isso também, né, foi com a ajuda da Igali para poder viajar, tirar o visto dela, enfim. Então a Igali realmente é muito boa, é uma agência que eu particularmente recomendo. Mas agora, né, vamos falar mais sobre a minha experiência no college em si. Eu já começo, gente, tendo que dizer que eu amei muito a Greystone, sabe? Eu amei muito a Greystone College. Eu achei que foi um lugar assim, muito maravilhoso. E como eu falei, eles oferecem vários cursos lá. Eles têm cursos, né, que tanto tem aula de manhã, né, de tarde e de noite. As minhas aulas eram assim mais de tarde para de noite, né? Então elas começavam às 5 horas da tarde, né, e ia até ali umas 8, quase 9 da noite, se eu não me engano. Então era uma coisa mais noturna. E ele é um college, gente, que ele é assim, inteiro formado por gente de outros países. Você não vai ter ali ninguém canadense estudando,
né? Mas você vai ter gente vindo do Brasil, vindo do México, vindo da Colômbia, vindo da Tailândia, vindo do Japão, vindo da Coreia, né? Então a gente, assim, realmente, muitos países também tem muita gente da Turquia, né? E assim, um college, gente, que ele é muito diverso, todo mundo é de outro lugar, né? Os próprios professores também, eles não costumam ser professores canadenses, eles também são pessoas que vieram de outros países para trabalhar aqui, né? E estudaram aqui, então isso é legal porque inclusive alguns dos professores, às vezes eles conversavam com a gente sobre essa experiência do intercâmbio, né? Porque eles também já tinham feito isso no passado, né? Quando eles eram mais jovens, então eles conversavam com a gente, às vezes eles davam dica, né? Acalmavam a gente, assim, em relação a algumas demandas, algumas coisas, algumas papeladas que a gente tinha, documentação, eles explicavam, falavam, não, gente, é de boas, é assim mesmo, né? Então, assim, muito, muito legal. Eu devo dizer, gente, que no Brasil eu nunca tive uma experiência tão boa, né, com os meus professores. Não porque professores do Brasil sejam ruins, né, de modo algum. Que às vezes tem um povo que viaja assim, sai do Brasil e começa a falar mal do Brasil, aí não quero que vocês pensem que é isso que eu estou falando, né? Não é que no Brasil não tenha professores bons, tem muita gente incrível, mas eu particularmente, eu não tinha tido experiências boas, né? Minhas experiências na escola tinham sido sempre muito ruins, né? Eu nunca tive professores que eu sentia que eles realmente torciam por mim, né? Eu sempre tive professores também que torciam o nariz pra mim, que não gostavam, que eu desse muito minha opinião, que eu falasse, assim, que eu aparecesse. Eu também acho, assim, que o Brasil sempre foi um país, assim, que ele é mais LGBT-fóbico, né? Então, por causa disso, eu também sinto que eu senti o impacto disso na escola, na minha experiência de estudo, né? Isso era uma coisa que me calava muito, me silenciava, né? E fazia com que eu me diminuísse dentro do ambiente escolar, né? Então, por exemplo, quando eu era bem criancinha mesmo, eu sofria bullying na escola, né? Depois eu fui virando cada vez mais barraqueira, então isso foi equilibrando, mas de modo geral, a escola pra mim nunca tinha sido legal, né? E a faculdade, como eu falei, eu já tinha começado uma faculdade em Recife, que era presencial, e a dinâmica já era um pouco mais legal, mas os professores também eu não tinha muito assim um carinho por nenhum deles, era uma coisa muito fria, né? E depois eu fiz, né, a faculdade EAD de letras, né, que é inclusive a que eu tô finalizando agora. Então, a minha primeira vez que eu tive uma experiência de realmente ir para um ambiente ali educacional, né, estudar e ter professores que eu sentia que eles gostavam de mim, que eles estavam torcendo por mim, que eles me entendiam e me enxergavam, foi na Greystone. Na Greystone eu achei os professores, gente, muito maravilhosos, né? Inclusive, eu não sei nem se eu devia falar o nome de professora, mas eu vou dizer aqui só o nome dela, Priska. Foi uma professora, gente, maravilhosa. Ela era um anjo, ela era muito incrível, sabe? Muito carinhosa, muito, assim, tranquila, carismática e, assim, amiga mesmo, assim, dos seus alunos, sabe? De conversar, de falar, de entender a gente, né? Por exemplo, ela já sabia que eu gostava de filme, então às vezes eu falava correr de filme, ela me perguntava correr de filme também. Ela falou que ela foi assistir Avatar no cinema, de tanto que eu falava de Avatar, gente, porque se eu falo de Avatar no canal, não pensem que é só no canal não, que eu fico falando de filme da minha vida real mesmo, assim, eu tô o tempo todo falando de filme. Então eu falava tanto de Avatar, gente, que várias pessoas da minha sala, inclusive, disseram que foram assistir por minha causa, que ficaram curiosas, né? E a minha professora falou que foi assistir, né? Então, assim, ela era muito maravilhosa, né? Ela foi realmente incrível. Eu adorei todos os professores. E uma coisa legal também deles serem professores que não são canadenses é que vários deles vêm de outros países, então eles têm sotaques diferentes. E isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito você a exercitar o seu inglês. Então, por exemplo, eu tive um professor, vou dizer o nome dele também, é o Pritash, e ele era muito maravilhoso, assim, ele era muito inteligente, ele tinha muito conteúdo, e ele era da Índia, e ele tinha um sotaque, gente, muito carregado. E eu lembro que quando a gente começou a ter as aulas com ele, algumas pessoas ficaram até tipo, meu Deus, não tô entendendo, ele fala assim de um jeito que é diferente. Mas aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais a entender o inglês de uma forma que eu acho que é muito mais profunda, sabe? Porque quando você começa a entender o inglês de formas diferentes que é falado, parece que você entende a língua melhor, você compreende a língua melhor. Isso ajuda muito, né, no nosso listening, e a capacidade de você ouvir, interpretar e entender. Então, não só a gente tinha, né, o professor que desafiava a gente, né, mas ao mesmo tempo, como eu falo assim, os professores eles eram muito bons, muito inteligentes, então ele tinha um inglês bom, né? Porque algumas pessoas às vezes elas confundem, acham que você tem um sotaque e o seu inglês é ruim. Inclusive, isso é uma coisa que o pessoal diz muito no Brasil, né? Porque tem alguns brasileiros que eles falam inglês e eles têm um sotaque assim bem abrasileirado falando inglês, e o pessoal fala, nossa, não sabe falar inglês. E isso é mentira, isso é uma besteira. Sotaque não significa que você não sabe a língua, né? Mas um sotaque é uma coisa que você carrega, né, de onde você vem. E isso é uma coisa que é especial, que é bonita, né? Então eu gosto assim de como os professores eles tinham sotaques de onde eles vieram, né? E os próprios alunos também, como a minha turma inteira era de diversos países, cada um tinha o seu sotaque, né? Então, se eu falava com um amigo meu, sabe, que era coreano, o jeito dele de falar inglês era diferente de quando eu falava com um amigo meu que era do México, que era da Colômbia, né? Então, cada um tinha o seu estilo ali de falar, e eu achava isso muito legal. Isso é uma coisa muito rica, e eu acho que isso
melhorava muito o nosso entendimento, né, da língua inglesa. A gente entendia muito melhor. É aquela coisa, né, gente? E a pessoa às vezes fala, eu sei inglês, mas quando eu vejo a Adele falando inglês, eu não entendo nada. A Adele é cantora, né? Porque ela tem um sotaque bem carregado ali de uma área que ela mora ali na Inglaterra. E isso é um exemplo do que eu quero dizer. Quando você começa a ver o inglês sendo falado com sotaques diferentes, você começa a ter uma compreensão da língua muito melhor, muito maior, né? É uma coisa que é muito maravilhosa. E sobre o pessoal da minha sala mesmo, né, gente? Eu achei todo mundo maravilhoso. Foi a primeira vez que eu tava numa sala, assim, que não tinha ninguém que eu falava, nossa, odeio essa pessoa. Teve até um menino que eu achava ele meio chatinho. Mas ele só estudou comigo, assim, por um curso, né? Uma cadeira. E depois ele foi pra outra turma. Mas, de modo geral, assim, todo mundo maravilhoso. Eu achava todo mundo legal, todo mundo simpático também. Todo mundo assim realmente agradável, e eu sentia que todo mundo estava muito aberto a essa experiência de estar em outro país, né? Todo mundo ali era imigrante, todo mundo ali, né, era estudante, por mais que a gente tivesse idades diferentes, né, que tinha gente assim, tanto que era assim, sei lá, 17, 18 anos, então era bem novinhos mesmo, mas também tinha gente mais velha, assim, com 30, 30 e pouco na sala, então a gente tinha toda uma mistura assim, sendo que todo mundo, né, a maioria estava tendo aquela experiência pela primeira vez. Então, apesar da gente ter uma diferença de idade, a gente meio que se nivelava assim num grau de igualdade, porque era uma novidade para todo mundo. Então, acho que isso era muito legal ali entre a gente, né? Eu senti um senso de comunidade ali na nossa turma, né? Inclusive, eu já comecei também a inventar coisa para todo mundo sair junto, né, gente? Que eu logo no segundo mês de aula, que foi em outubro, eu já inventei de fazer todo mundo ir pro cinema comigo ver Halloween Ends. Porque, como eu falei, gente, eu falava muito de filme. E aí eu falava, não, a gente vai lançar o filme novo de Halloween, vamos ver, não sei o que. Foi a primeira vez que a gente saiu, assim, um grande grupo pra ir pro cinema. E eu amei ver com todo mundo, né? E foi incrível, achei as pessoas muito especiais. E todo mundo era basicamente, né, muito diferente. E eu acho que as nossas diferenças eram uma coisa que só acrescentava na gente, assim, sabe? A gente só entendia muito mais quem a gente era, e a gente, ao ver o diferente, a gente também entendia mais sobre o mundo, sabe? Eu acho que foi uma coisa que todo mundo amadurecia, todo mundo crescia, todo mundo evoluía por causa disso, e eu achei que isso foi muito especial. E como eu falei, né, gente, os professores, eles eram muito legais, porque eles realmente estimulavam esse tipo de coisa. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade, assim, em relação a estudo, é que eu tenho muita dificuldade de concentração, e de ler coisa assim, de ficar só lendo texto, assim, não sei o que, uma coisa parada. Eu não gosto, sabe? Eu tenho dificuldade, às vezes, de aprender, eu sentia um pouco disso na escola. Mas a minha professora aqui, né, especialmente a Prisca, gente, ela sempre fazia coisas que eram muito dinâmicas e que a gente participava muito. Então era muito assim, coisa que a gente debatia, que a gente discutia, que a gente criava, né? Também é um curso assim que tem muita coisa prática, muito trabalho, muita coisa que a gente tinha que desenvolver, sabe? A gente tava o tempo todo assim, criando textos publicitários, criando assim ideias de propaganda, né, criando as imagens, fazendo os projetos, fazendo as coisas. Todas as aulas, a professora passava várias atividades, e a maioria delas, assim, acho que nenhuma era pra você fazer sozinho. Era sempre assim, ela pegava, gente, as pessoas estão sentando com você, né, pega assim 3 pessoas, 4 pessoas, 5, não sei o que, criem agora um projeto, criem uma ideia, né, como a gente poderia fazer, né, uma propaganda assim, voltada para tal público, de tal idade, não sei o que, de fazer tal coisa, de tal produto, e a gente fazia, e às vezes a gente tinha demandas específicas, né, que era um produto específico que a gente tinha que vender, e às vezes ela deixava a gente fazer coisas mais livres, assim, ela fala, faça de um tema que você gosta, mas faça uma propaganda desse tema, né, porque a gente meio que entendia, ao falar de coisas que a gente gostava, estratégias que funcionariam com a gente, e as outras pessoas falavam estratégias que funcionariam com elas, e assim a gente ia aprendendo também. Então isso é muito legal, porque, por exemplo, várias vezes eu fazia, né, alguns trabalhos, assim, alguns projetos que eu fazia de propaganda de um filme, ou propaganda de algo relacionado a filme, sabe, tipo uma loja de camisetas, mas camisetas com estampas de filme, tipo camiseta de Star Wars, de Avatar, né, de Barbie, não sei o que. Então eu sempre tentava também, quando a gente tinha algum trabalho mais livre, né, que não era desse, que era uma demanda específica, eu tentava colocar coisas que eu gostava, né, então eu falava de livro, de música, de filme, e todo mundo aceitava muito isso, a gente, né, trocava os nossos gostos e as nossas coisas, ao ponto da professora saber muito bem quem a gente era, né. Eu lembro assim que eu tinha uma amiga que ela amava coisa de balada, de festa, de rave, e aí a professora chegava, vai fazer de uma festa, né, quando era um trabalho assim livre. Meu amigo Ralu também, gente, ele é super fashionista, então ela sempre já sabia que ia ser alguma coisa relacionada à roupa, relacionada à maquiagem. Eu lembro uma vez que ele fez uma atividade que era tudo relacionado assim, em coisa de couro e BDSM. E a professora reagiu assim com a maior naturalidade, porque ela já conhecia ela, falou, é maravilhoso, amei, né? E ele ia assim pra aula com as correntes, sabe, com as coisas assim, com a maquiagem pesada. Eu amo, que a gente ia assim do jeito que a gente queria. Eu inclusive amava assim que eu sempre experimentava muito com o meu estilo indo pra aula. Então eu comecei a usar roupas de forma diferente, né? Eu sempre ia de salto e começando a usar mais maquiagem também e fazer as coisas assim. E eu comecei a experimentar muito com os meus looks, né? Eu comecei também a comprar roupa aqui, roupas do jeito que eu sempre quis usar e eu não usava no Brasil. E isso é uma coisa que eu gostava, porque
todo mundo elogiava minhas roupas, sabe? Às vezes eu ia com uma roupa, assim, diferente, e até a professora falava, meu Deus, eu amei esse look, assim, então todo mundo gostava, né? E era uma coisa, assim, gente, que especialmente eu e o Ralu, a gente chamava atenção, assim, nos corredores, ao ponto de que, às vezes, eu conhecia pessoas que não eram da minha sala, eram de outras salas, e aí elas falavam, eu sei quem vocês são. Porque a gente chamava atenção no corredor. Isso foi uma coisa assim que na escola pra mim nunca aconteceu. Porque na escola eu era simplesmente assim, invisível, né? Quando eu tava estudando no Brasil, ninguém me reconhecia, ninguém prestava atenção em mim. E aqui não, aqui eu era vista, aqui as pessoas sabiam que eu estava no local, né? As pessoas sabiam que eu estava ali no corredor. Especialmente assim, eu amo, gente. Quando teve a semana, né? Ano passado, que foi a semana do lançamento do filme da Barbie, eu simplesmente fui de rosa todos os dias. Todos os dias eu ia com um look que era todo rosa, porém eu não repeti o look nenhum dia. E eu fui com óculos rosa, e minhas unhas estavam rosa, e o batom rosa, e a bolsa rosa, e o sapato rosa, e calça rosa, e saia rosa, e não sei o que, e casaco, e tudo, e eu sempre trocando. E aí eu amava, que eu passava assim no corredor e as pessoas até olhavam, falavam, meu Deus, qual vai ser o look da vez? Até minha professora, a cada dia ela ficava, meu Deus, eu tô impressionada, mais um look rosa. Depois porque é a semana da Barbie. Então assim, eu adorava, porque era uma coisa assim, era meu desfile, sabe, ir pras aulas. Então eu gostava muito, eu e o Ralu, a gente sempre arrasava nos looks. E foi uma coisa incrível, gente, assim, no fim, basicamente o que eu tenho pra dizer é que foi incrível. Né, é um college assim que pra quem tá indo pra fora do Brasil, que tem vontade de estudar no Canadá, eu recomendo, né? Também, como eu falei, ele tem na Austrália, né? E é um college assim incrível. Eu achei que o pessoal ali é muito tranquilo, sabe? Eu nunca tive problema assim com nada de documentação, de coisa burocrática, de coisa de pagamento. Nunca tive, tudo foi perfeito, tudo foi maravilhoso, tudo deu certo, né? A minha experiência foi muito boa. Eu sei que, inclusive, alguns colegas meus, às vezes eles até tinham uma coisa que eles reclamavam, falavam assim, isso aqui eu não gostei, isso aqui. Mas assim, eu não posso, não nego nenhuma das reclamações que eles fizeram, mas eu não posso fazer essa mesma reclamação, porque realmente eu não tive problema, gente. Eu não sei se eu fui sortuda, mas assim, tanto com a Igali quanto com a Greystone College, pra mim tudo deu certo. Parece que era o meu destino realmente estar, né, onde eu estou agora. Foi uma coisa incrível, eu fiquei muito maravilhada e pra mim foi muito, muito, muito especial, gente. Nessa sexta-feira, né, ter ido participar da cerimônia de graduação, vestir a roupinha, colocar o chapeuzinho, foi assim, muito especial pra mim mesmo, significou muito, né, é uma memória que eu sei que eu sempre vou ter na minha vida. Eu sei assim que não importa o que vai acontecer na minha vida, pode ser que aconteça ainda mais coisas maravilhosas, né, pode ser que talvez a minha vida não volte a ter o ápice que foi assim minha experiência na Greystone, mas uma coisa eu sei, independente do que vai acontecer no futuro, de bom ou de ruim, a Greystone sempre vai ser uma memória muito forte, muito firme no meu coração e na minha mente, sabe? Eu acho que eu nunca vou esquecer essa experiência. Foi uma coisa que ajudou muito, né, assim, na construção da pessoa que eu sou hoje, né? E não só na construção da pessoa, mas também da revelação dessa pessoa, porque eu acho que muitas das coisas que eu fiz aqui, que eu conquistei aqui, elas já estavam dentro de mim há muito tempo, eu só não conseguia colocar pra fora. E esse lugar aqui, esse college, esses professores, esses amigos, eles me ajudaram a colocar pra fora a pessoa que eu sempre fui, né, e com atitude, e com opiniões, né, e com liderança, porque eu gosto de ser líder, minha gente. Nos grupos que eu fazia, eu liderava, assim, os trabalhos, fazia as coisas, botava a cara a tapa, falava, dava opinião, sabe? E eu sou assim, sabe? E eu senti que na Greystone eu consegui ser assim, de forma mais definitiva, sabe? De forma mais aberta, de forma mais expansiva. E foi uma coisa que pra mim valeu muito a pena. Eu fiquei muito feliz. E basicamente, né, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje aqui nesse podcast. Eu tava querendo, né, que esse podcast de hoje, ele fosse um pouco mais curto do que o anterior, porque eu fiquei pensando, talvez ele tenha sido muito longo. Mas, minha gente, eu falo muito, e todo no fim acabou dando basicamente a mesma coisa, a mesma quantidade, assim, mais ou menos de 50 minutos, né? E eu acho que esse provavelmente vai ser o tamanho, assim, normal dos podcasts, né? Nem todo mundo vai ter interesse em ouvir. Mas, gente, quem se interessar, eu espero que pelo menos o que eu tenho oferecido pra vocês aqui, as coisas que eu falei, tenham sido legais, né? Tenham sido informações interessantes, que se talvez você tenha vontade de estudar fora do Brasil, que isso aqui tenha ajudado você a se sentir mais seguro, assim, mais confiante para fazer isso, para seguir esse sonho que realmente vale muito a pena. E é isso, né, gente? Muito obrigado de verdade por terem me ouvido aqui. Obrigado, né, por estarem apoiando essa nova fase do canal da Polly, né, do show da Polly, que tá sendo literalmente, assim, um negócio muito grandioso, porque já fazia um tempão, gente, que eu mal lançava um vídeo por semana e de repente eu tô tendo vídeo, assim, coisa nova e conteúdo, basicamente todos os dias da semana. Então tá sendo uma coisa, assim, muito grandiosa, né, mas eu estou amando, eu estou muito feliz, né, eu estou voltando a me sentir feliz fazendo coisas do canal, né, me dedicando ao canal. Então basicamente é isso, né, é uma coisa, assim, de muita felicidade, muita euforia, né, de muita alegria, tudo, e eu queria dividir com vocês, né, espero que vocês tenham gostado de saber informações, né, sobre a agência Igali e sobre o college, né, Greystone. E é isso, gente, deixo vocês por aqui, até mais!